Pronto, já estamos gravando. Tem gente aqui no lobby querendo entrar. Muito bem, 23 pessoas. Agora, mais uma. Beleza, pessoal. Deixa eu fazer aqui o layout. Deixa eu alterar esse layout aqui para que eu possa ver o maior número de pessoas possíveis. Bom, vamos lá. Você pode participar levantando a mão, né, abrindo o seu microfone e fazendo a sua pergunta, fazendo a sua interação, como você pode colocar ali no chat a sua pergunta e eu vou respondendo, tá? Eu sempre digo que não sei tudo, pelo amor de Deus, longe de mim, mas eu aprendo muito com vocês, sempre que interajo com os alunos, sala de aula é muito bom para isso. Então, estou sempre aprendendo. E essas duas novidades aí, que é a lei complementar, que saiu no finalzinho do ano, e agora a portaria conjunta 2 de 2025, que saiu agora em janeiro, é uma novidade para todo mundo, tá? É uma novidade para todo mundo. Espero que vocês já tenham feito aí as suas leituras. E o nosso intuito aqui é de destacar alguns pontos que me chamaram a atenção nessas duas normas e a gente abrir aqui uma discussão sobre o assunto, tá? Não vou tomar muito tempo de vocês. A proposta aqui é que a gente faça uma live aqui de no máximo 1 hora. Então, a minha ideia é de, em 20 minutos no máximo, eu vou discorrer aqui sobre alguns temas que eu pontuei tanto na lei complementar quanto na portaria, e na sequência, a partir ali de 6h30, mais ou menos, a gente abre para discussão. Aí vocês podem ir anotando as suas dúvidas, as suas perguntas, que nós vamos respondendo na sequência. Porque se a gente for parando a apresentação o tempo todo, o que vai acontecer, né? A gente não consegue evoluir a gente não consegue evoluir no desenvolvimento do raciocínio, tá? Então, deixa eu só colocar lá no grupo. Teve gente que entrou agora. Outra coisa interessante é agradecê-los pela participação no grupo. E surpreendentemente, pessoal, olha, modéstia à parte, eu não achei um número tão significativo de pessoas interessadas em entrar no grupo. E hoje nós somos 38 pessoas lá no grupo, né? Eu fiquei muito feliz com esse número. E é muito legal que o pessoal tem compartilhado informações, tirado dúvidas, e sempre que eu posso, quando eu não estou em sala de aula, eu sempre tento responder e participar das discussões lá no grupo, tá? Muito bem, estamos chegando aí a 10% do quantitativo de pessoas no grupo, 32 pessoas, então batemos aí 10% das pessoas. Essa é a média, né? Bom, eu vou. Eu não vou dizer que eu fiz uma apresentação, mas eu joguei no PowerPoint para facilitar o entendimento, né? Para ficar mais didático do que eu ficar aqui só blá, 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 blá. Eu vou compartilhar com vocês, então, a minha tela. E aí, vão anotando as dúvidas e perguntas de vocês. E aí, assim que eu terminar de fazer a explanação do que eu separei como pontos importantes, eu, então, abro para as discussões. Beleza? Pode ser assim? Faz assim um joinha assim, ó. Aqui nessa interação aqui tem um rostinho, solta um joinha. Isso, Patrícia, valeu. Valeu, Alexandre. Só que tem um detalhe, pessoal. Enquanto eu estiver com a apresentação ligada, eu não consigo vê-los, tá? Eu não consigo vê-la aqui. Ainda eu não sou tão evoluído tecnologicamente assim. Fazer a apresentação e ver vocês aqui, né? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês.
Paz, não para de chamar a gente. Eu vou compartilhar minha janela aqui com vocês. Compartilha. Isso. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, me avisem, por favor. Estão vendo a minha tela? Alguém abre o microfone aí e diga que sim. Sim, estamos, professor. Maravilha. Beleza. Então, vamos lá. Beleza, Décio. Primeira novidade que eu quero trazer para vocês, o professor Edércio Bento agora é EB Gestão Pública. Professor, mas só não está na apresentação, está compartilhando a tela que tem o nosso chat aqui. Tá. Não está aparecendo o PowerPoint, é isso? Isso. Não, peraí. Está aparecendo a segunda tela, né? Que é a segunda janela, como se fosse. Tá. Então, deixa eu fazer outro teste aqui. Aqui. Partilha. E agora? Agora sim. sim, maravilha. Maravilha. Então, vamos lá. Primeira novidade de 2025 é que o professor Edércio agora é EB Gestão Pública. Nós Congratulações, meus parabéns. abrimos uma empresa, a ideia não é abrirmos uma escola, nada disso, mas fazemos capacitações, mas o nosso foco principal, pessoal, é tutoria, tá? Quando a gente terminar aqui essa apresentação, eu quero mostrar o site é muito simples, é bgestãopublica.com, lá tem todos os serviços que a gente oferece, uma equipe de profissionais altamente qualificado, que conhece a teoria e conhece a prática, né? Eu sou o mais fraquinho da equipe, só para vocês terem uma ideia. Então, é uma equipe de profissionais muito qualificados, seja na área de compras, seja na área de transferências, captação de recurso, execução, elaboração de projetos, então, mapeamento de processos. Então, nós temos ali um hub de soluções para a gestão pública. Por isso ficou EB Gestão Pública, porque abrange várias áreas da gestão pública. E lá no nosso site você consegue ter todas as informações dos serviços que a EB Gestão Pública está oferecendo, tá? Nós criamos no Instagram também, depois quem puder já segue lá, @EB Gestão Pública, e nós vamos a divulgar cada vez mais aí o nosso portfólio de serviços, tá? Muito bem. Vamos, como diz o meu avô, vamos parar de conversa e vamos trabalhar, né? Então, primeiro assunto que eu quero tratar com vocês é da Lei Complementar de 25 de novembro de 2024, que ela é uma lei que veio muito impulsionada pela interação do STF em relação às emendas, né? E por que o STF está se metendo aí nas emendas parlamentares? Para isso, você precisa ler a DPF lá que o STF soltou no site do STF, tem lá a DPF com todo o histórico de tudo que vem sendo discutido desde agosto de 2024. Eu não vou entrar nesse mérito, porque o que está na DPF foi traduzido aqui para a lei e a portaria. Então, quem tiver interesse em conhecer mais detalhado a DPF, leia, vale a pena ler os votos dos ministros, vale a pena você dar uma olhada. E por que o ministro Dino foi quem encabeçou isso daí, né? Aí é uma opinião, ok? É minha opinião. Porque ele, de todos os ministros, ele foi parlamentar. Então, ele conhece a engrenagem por dentro. Ele sabe exatamente como funcionava a engrenagem das emendas. Então, ele tinha propriedade para apontar ali as sombras, né,
de transparência, enfim, do uso desse recurso. Beleza? Então, a lei complementar estabelece aí essa proposição e execução das emendas parlamentares na lei orçamentária. Então, nós vamos apresentar aqui um resumo dos principais pontos dessa legislação. São apenas 4 pontos, tá? Que eu quero destacar da lei complementar. O primeiro ponto é os tipos de emendas que a lei complementar vai regular. Ela regula as emendas individuais, que a gente conhece como RP6, que temos 2 categorias das RP6. Nós temos as individuais com finalidade definida e temos as individuais especiais, apelidada de PIX parlamentar, tá? Nós temos as emendas RP7, que são as emendas de bancada, e temos as RP8, que são as emendas de comissão. E aí eu quero abrir um aspas aqui sobre as emendas de comissão. Pessoal, nem na LDO e nem no Manual Técnico Orçamentário de 2025 nós encontramos as emendas de comissão, ok? Então, quando você lê lá a LDO 25 e você olha o Manual Técnico Orçamentário, lá no campo de resultados primários, você tem RP6 e a explicação dele, RP7 a explicação dele, mas não tem a RP8. Se você comparar o Manual Técnico Orçamentário de 2024 com o Manual Técnico Orçamentário de 2025, você vai perceber essa diferença, ok? Então, cenas do próximo capítulo são as emendas de comissão permanente, as RP8, beleza? E o que mais entra como RP8? As emendas das mesas diretoras da Câmara e do Senado. As mesas diretoras do Senado, elas podem fazer emenda parlamentar, que são consideradas as RP8, tá? Essa divisão de resultado primário, RP6, RP7 e RP8, é uma forma orçamentária de dividir ali os recursos alocados em cada uma delas, tá? Por que RP6 e RP7 mantém no Manual Técnico Orçamentário? Porque são as únicas emendas parlamentares constitucionais. E a base constitucional das emendas individuais e de bancada é o artigo 166 da Constituição, tá? Foi lá de 2014 e 2015, quando eles alteraram aí a Constituição por meio das emendas constitucionais, beleza? Então, a lei complementar vai regular esses 3 tipos de emenda, RP6, 7 e 8. O segundo ponto que eu quero destacar da lei complementar é a destinação desses recursos, né? Então, a destinação eu dividi aqui em 2 partes. A primeira, prioridade. Quais são as prioridades das emendas a partir da Lei Complementar 210? As emendas devem priorizar projetos e ações que atendam o interesse nacional e regional com especificações. E aí eu quero dar o destaque aqui. Especificações claras dos objetivos e resultados esperados. Ora, o que a lei complementar está considerando especificações claras dos objetivos e resultados? É você dizer com clareza o que você pretende fazer com aquele recurso. Veja, recursos de emenda parlamentar se traduzem em objetos. Objetos. Uma emenda parlamentar, ela é para a contratação de serviço, ou a aquisição de bens, ou a realização de uma obra, ok? Isso são projetos que geram produtos ou serviços. É um atendimento à população, é uma aquisição de um bem, é a aquisição de um equipamento hospitalar. Então, o que a nova lei está trazendo é que o seguinte, ela não quer saber o que você quer comprar com o dinheiro da emenda. Ela quer saber o impacto social e os objetivos e resultados que aquela emenda está produzindo. Graças a Deus, estão falando agora em resultados qualitativos das emendas, e não só os quantitativos. Se você pegar aí todos os painéis
painel do TransfereGov, o painel do Siga Brasil, que tem lá as emendas, o painel de transparência da CGU e até o futuro painel de emendas que o TCU está trabalhando, eles só vão te mostrar resultados quantitativos. São dados quantitativos. A emenda comprou X caminhões, a emenda comprou X, pavimentou X quilômetros de asfalto, construiu X metros de calçada, comprou X veículos. É objeto. Até agora, até a Lei Complementar 210, as emendas eram para objeto. Agora não. O que a lei está dizendo é que você precisa especificar de forma clara qual é o impacto objetivo e o resultado esperado. O que é resultado esperado, pessoal? E quem já fez treinamento de elaboração de projetos comigo, eu ensino como montar indicadores quantitativos que possam mensurar o impacto daquele projeto, né? Então, como é que eu mensuro o resultado um resultado esperado? Ora, eu vou dar aqui um exemplo que eu gosto de dar na sala de aula. O meu projeto pretende reduzir em 30% a violência contra a mulher no bairro A, B e C da cidade. Presta bem atenção. Então, esse é o resultado esperado. Só que esse resultado esperado, ele tem um quantitativo especificado. Eu quero reduzir em 30%. Quando eu digo que eu quero reduzir em 30%, eu preciso de ter um universo. Qual foi o meu universo de violência contra a mulher nesses bairros nos últimos 12 meses? Com este projeto da emenda parlamentar, eu quero reduzir em 30% essa violência contra a mulher. Para isso, eu vou capacitar essas mulheres, olha o objeto, realizar capacitação para o mercado de trabalho, realizar capacitação para incluir essas mulheres no mercado de trabalho. Esse é o objeto, realizar capacitação. Mas o meu resultado é reduzir em 30% a violência contra a mulher. Perceberam? Então, nós começamos agora, pela Lei Complementar 210, a fazer uma análise qualitativa das emendas, e não só uma análise quantitativa. Tá? Muito bem. E quais são as limitações que a nova lei traz? Ela diz, restrição quanto ao número e ao valor das emendas que cada parlamentar ou bancada pode apresentar, visando manter um equilíbrio fiscal. O que acontece? A resolução 6, se eu não estou enganado, hein? Se eu estiver enganado, me corrijam aí. A resolução do Congresso Nacional, eu não sei se é 2006 o ano dela, ela estabelece lá o mínimo e máximo de emendas parlamentares que cada tipo de emenda pode colocar. Vou te dar um exemplo aqui. Lá na resolução, ele diz que emendas individuais, o parlamentar pode colocar até 15 emendas por parlamentar, certo? Bancada, a cada 10 grupos de parlamentares na bancada, pode ter 8 emendas 8 emendas e mais 3 de remanejamento. Enfim, tem os limites lá. Porém, o que a lei complementar está dizendo é que vão haver restrições de acordo com o orçamento liberado, haverão restrições para a quantidade de emenda e para o valor dessas emendas. Tá? Terceiro ponto, vamos correr um pouco. Execução das emendas. Olha a obrigatoriedade. Eu dividi aqui em obrigatoriedade. Primeira obrigatoriedade, a execução das emendas individuais impositiva, ou seja, o governo é obrigado a executá-la, desde que, prestem atenção, os critérios estabelecidos
sejam cumpridos os critérios estabelecidos e não haja impedimentos de ordem técnica ou legais. E isso já existia, tá, pessoal? Isso já existia desde o advento do orçamento impositivo. A lei complementar só está confirmando a obrigatoriedade do cumprimento daquilo que a Constituição, no artigo 66, não considera como impedimento de ordem técnica, tá? Então, o que eu tenho visto muito em projetos que não são bem-sucedidos no fim do ano? Impedimento de ordem técnica. Ninguém levanta esse dado, mas seria muito interessante se nós levantássemos os dados de quantos projetos foram rejeitados por impedimento de ordem técnica, porque não cumpriram os critérios estabelecidos lá pelo artigo 166 da Constituição e pela LDO. Agora, existem exageros? Existem. Tem ministérios aí que estão cobrando, exigindo informações e dados do projeto que não estão previstos na lei, na Constituição e na LDO. Por exemplo, eu outro dia li um parecer de impedimento de ordem técnica de um ministério que eu não vou dizer qual é, por uma questão ética, estava perguntando se o projeto ia ter metodologia ágil na gestão do projeto. Onde é que está escrito isso na lei? Onde é que está escrito isso na LDO? Que para você executar um projeto de emenda parlamentar, você tem que aplicar metodologias ágeis ou gestão de projeto. Não tem isso em lugar nenhum. Você tem que usar sprints. Onde é que está escrito isso? Em lugar nenhum. Então, tem alguns ministérios exagerando nas exigências e nos pareceres de impedimento de ordem técnica. Então, a gente, nem a praia, a gente precisa ter um equilíbrio usando o princípio da razoabilidade na hora dos critérios de impedimento de ordem técnica, tá? E esses impedimentos, está dizendo ali, caso haja impedimento para a execução de alguma emenda, o Poder Executivo deve informar ao Congresso, poderá propor alternativas da sua viabilização. Então, uma dica que eu deixo aqui, se a sua emenda teve impedimento de ordem técnica, procure o parlamentar, os assessores do parlamentar, para que ele possa, junto ao Ministério, sanar aquele impedimento de ordem técnica e você ser reindicado novamente. Por último, isso mesmo, por último, eu quero destacar aqui na lei complementar a questão da transparência e controle, que é o mote principal dessa lei complementar, né? E o que ela traz de novidade? Primeiro, os órgãos responsáveis pela execução das emendas devem publicar em seus sites oficiais informações detalhadas sobre a aplicação dos recursos, garantindo essa transparência. Ora, choveram no molhado nessa parte aqui da lei complementar. Por que choveram no molhado? Porque não existe painel de emendas parlamentares mais transparente do que o do Transfere Gov. O que a gente precisa fazer é dar publicidade ao painel, ensinar a população, divulgar sobre o painel. Agora, o que tem nos painéis sobre as emendas que não gera transparência, né? Então, dizer que o Ministério tem que publicar no seu site uma informação que está no painel, eu colocaria o link do painel lá no site e já divulgaria para a população. Não faz sentido nenhum o Ministério ter o retrabalho de publicar essas informações, uma vez que está no painel. Agora, se a emenda é via fundo, aí sim, os fundos precisam criar os seus painéis para divulgar, ou vem para o Transfere Gov, ou cria um painel lá para divulgar a indicação e o uso do recurso lá pelo... Tá? O outro tópico aqui é sobre o Tribunal de Contas. Ele vai dizer que o TCU e os outros órgãos de controle têm a obrigação de fiscalizar a execução. Isso já acontecia, choveram no molhado de novo sobre os tribunais. Agora, os tribunais vão, a partir de dados, vão tornar esse acompanhamento muito mais célere. Ok? Beleza? Então, eram esses destaques que eu queria trazer da lei complementar. E agora, falando da portaria 2 de 2025, que vai
trazer procedimentos e prazos para as transferências especiais. Esse foi o principal motivo do STF estar se metendo, né? Na verdade, foram dois motivos. Primeiro, o RP8, que são as emendas de comissão. Segundo, a emenda PIX, que foi por isso que publicaram a Portaria Conjunta 2 de 2025. Primeira coisa, delimitação de prazos. Eles limitaram aqui, ó, dizendo que os órgãos e entidades setoriais teriam até o dia 1º de fevereiro de 2025 para analisar os planos de trabalho do legado. Pessoal, vocês não têm ideia o barata voa que está na esplanada por conta desse negócio aí, porque 1º de fevereiro foi sábado, né? E os deram uma semana para os ministérios analisarem. Meu amigo, teve ministério aí, minha amiga, né? Teve ministério aí que recebeu uma planilha com 8.000, 5.000, 1.000, 2.000 linhas para fazer análise de metas e planos de trabalho, né? Metas e objetivos. É subhumano esse trabalho do que já passou. Então, nós ficamos, estou só desabafando, é um desabafo, divando Edécio, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 todinho. 5 anos. E eles quiseram a análise, exigiram a análise em uma semana. Brincadeira isso, né? Mas vamos lá. Quais foram os critérios de avaliação agora a partir de 2025? E você que vai captar recurso aí de emendas especiais, que é para estados e municípios, fiquem alertas nesses pontos. Primeiro, a vinculação correta. O objeto deve estar alinhado com a finalidade indicada, com a classificação, função e subfunção. Pessoal, onde é que está a planilha com as funções e subfunções? No Manual Técnico Orçamentário 2025. Eu não ensinava isso, por quê? Porque não era ainda uma obrigação. Agora é uma obrigação. Você tem que vincular corretamente do seu plano de trabalho da emenda PIX corretamente a função e subfunção. Beleza? Outra, planejamento de metas. As metas devem corresponder ao valor total da transferência recebida. E hoje, fizeram uma pergunta lá no nosso grupo, e a colega fez o teste lá no sistema e validou, tá? Ele só aceita o valor total da transferência, dentro do campo transferência, o valor total, e ali o aporte a mais você tem que colocar em outro campo, porque senão o sistema não aceita, tá? Classificação orçamentária, você vai ter que indicar a ação orçamentária no Transferigov correto. Onde é que eu encontro essas ações orçamentárias? Lembra das cartilhas que eu ensinei para vocês? As cartilhas publicadas pelos ministérios. Então, é lá que você vai encontrar todas as ações voltadas para os principais programas dos ministérios, tá? Então, vai ter que vincular a ação orçamentária correta. Outra, vai ter que fazer uma declaração do uso dos recursos. O ente beneficiário deve declarar que não utilizará os recursos para despesas com pessoal e encargos sociais. E isso está no artigo 66 da Constituição e também está na LDO. Prazos. Olha lá, ó. Aí, pessoal, vou dar uma pausa rápida aqui. Eles trazem para baile, olha só, eles trazem para baile a Instrução Normativa 93 do TCU. Então, para quem não conhece a Instrução Normativa, tem que ler a Instrução Normativa. Por quê? Lá ele estabelece vários prazos. Quer ver só um dos prazos que a Instrução Normativa estabelece? Você tem até 10 dias após o recebimento do recurso para dizer o que pretende fazer com o dinheiro. Primeira coisa. Segundo, você tem até 60 dias para comunicar os órgãos e os órgãos de controle sociais o recebimento do recurso. Outro, a cada 30 de junho do ano subsequente, você precisa fazer um relatório de gestão
fazendo uma prestação de contas parcial ali, se você não gastou o dinheiro todo. Então, são várias regras de prazos que você precisa seguir. E aí precisa conhecer a instrução normativa, tá? Vinculação dos recursos, todo o montante da transferência deve estar vinculado ao objeto e às suas metas. Tem que ter compatibilidade com a área competente do executor da transferência. Então, se é obra, quem tem que executar é a Secretaria de Obra. Se é na área da educação, Secretaria de Educação, é a compatibilidade. O objeto do plano deve ser compatível com as áreas de competência do executor da transferência. Tá? Desculpa, falei bobagem. O executor da transferência aqui é o órgão setorial. Beleza? Me perdoe. Falei bobagem, apague isso daí. Aqui é o Ministério. O objeto do plano de trabalho tem que ser compatível com o ministério que você vai vincular aquele projeto, tá? Mensurabilidade. As metas informadas devem ser mensuráveis. Você tem que conseguir medir quantitativamente as metas. Indicação do e-mail lá do Conselho de Controle Social da sua localidade. E isso é um preenchimento que você faz no próprio Transfere Gov. 3. Resultados da avaliação. Quais são os resultados da avaliação que os ministérios vão fazer? Ele pode aprovar o seu plano de trabalho, ele pode solicitar complementação de informações do plano de trabalho e ele pode reprovar parcialmente o plano de trabalho, como ele pode reprovar totalmente o plano de trabalho. Como é que seria isso? Supondo que você recebeu uma emenda especial de R$1 milhão para investimento, correto? E você quer dividir esse dinheiro. 500 mil você vai comprar equipamentos e os outros 500 mil você vai fazer obra. Ele pode aprovar os 500 mil dos equipamentos, mas reprovar os outros 500 mil de obra. Tá? Então, ele pode fazer isso, o órgão setorial. Consequências da reprovação. Enquanto o plano de trabalho estiver reprovado, total ou parcialmente, ficam suspensos novas transferências especiais ao ente beneficiário, caracterizando imediatamente de ordem técnica, né? E a suspensão permanece até que haja o quê? Uma aprovação em uma nova análise após os ajustes e reavaliação positiva pelo órgão setorial. Tá? Aqui entra a questão da gestão, que eu sempre falo para vocês. Projeto não se pode ser abandonado. Então, se ele reprovou uma parte e aprovou outra parte, dá tempo de salvar essa parte que ele reprovou. Você tem que interagir com o órgão setorial. Tá? Ou você pode devolver o recurso. Ó. O beneficiário devolve o montante referente ao objeto, a meta reprovada, devidamente atualizado. Ficou claro? Então, se eu aprovei 500 mil do equipamento e reprovou 500 mil da obra, você devolve corrigido aqueles 500 mil. Tá? Transparência e responsabilidade. Olha o relatório de gestão aí, ó, que o TCU vem falando desde fevereiro de 2024, quando eles soltaram a IN deles. Documento relacionado à execução das transferências especiais devem constar no relatório de gestão do ente beneficiário. Edécio, quais são as informações que eu preciso preencher, anexar no meu relatório de gestão? Vamos lá. Eu sugiro o inciso 13 do artigo 12 da nossa Portaria Conjunta 33. Lá tem uma listinha de documentos que você tem que anexar. Termo de referência da contratação da empresa, a ata de homologação do vencedor, o contrato administrativo e seus possíveis aditivos, né? Se for o caso. Relatório, emissão da ordem de serviço e os relatórios de entrega dos equipamentos ou boletins de medição da obra. Beleza? E eu acrescentaria nessa lista do inciso 13 do artigo 12 da Portaria Conjunta 33, relatório fotográfico, beleza? E isso compõe
o relatório de gestão. O ente beneficiário é responsável por garantir a transparência na execução dos recursos recebidos, independentemente do gestor que o tenha recebido. Beleza? Então, você tem que manter essa transparência. Execução descentralizada. Na execução descentralizada dos recursos, o ente beneficiário deve observar a legislação pertinente e informar aos parceiros que os recursos são oriundos de emendas especiais. Como é que funciona isso? Vou dar um exemplo. Supondo que o governador de um estado combine com a bancada e todos os parlamentares da bancada que todo recurso de emenda especial venha para o CNPJ do estado. E o governador vai distribuir esse recurso para as secretarias estaduais. Ficou claro? Então, é uma execução centralizada e ele vai descentralizar, tá? É uma possibilidade, Beleza? Terminei aqui as minhas observações e agora abro para perguntas. Vamos lá. Pode abrir o microfone, Márcio, e fazer a sua pergunta ou compartilhar com a gente algo. Pessoal, pode discordar, pessoal. Beleza? Pode discordar. Boa noite, professor Décio. Tudo bem? Tudo bem. Professor Décio, eu vi que você falou sobre agora a nova fase aqui, como nós temos que proceder de acordo agora com tudo que foi recebido de agosto de 2024 para frente. Eu quero saber, e as emendas que já estavam em execução, as impositivas, e que foram barrados os valores? O Fundo Nacional também não tem nenhuma data para me dar, para eu poder fazer o pagamento dos equipamentos que já foram já está com as ordens de fornecimento, e eu não permiti para receber, para poder não gerar uma cobrança para mim e eu ficar devendo a essa empresa. Márcio, vamos lá. Eu não tenho uma resposta de data para te dar, ok? Certo. Porque as emendas estão bloqueadas, aspas, né? Pelo STF e precisa dessa negociação. Não sei se vocês estão acompanhando aí, o relator da Comissão Mista do Orçamento está barganhando aí a aprovação da LOA mediante liberação das emendas, né? Certo. Agora tem um detalhe. Uma vez empenhado, o que é o empenho? O empenho é uma promessa de dívida. Uma vez empenhado, ele vai ter que te pagar. Agora, é aquela história, devo, não nego, pago quando puder, né? Então, o que o executivo está esperando? O executivo, na minha opinião, está esperando a LOA 25 ser aprovada para que possa liberar o orçamento e ele cumprir com esses restos a pagar de emendas de anos anteriores. Certo. Minha sugestão, formalizem as solicitações de liberação do recurso. Não, por mais que você tenha intimidade lá com o analista do Ministério, do Fundo Nacional, não tem problema ter intimidade, se tornar amigo, né, do técnico lá ou do analista. Mas, em se tratando de recurso, por que o cachorro é o melhor amigo do homem? Porque ele não sabe contar dinheiro. Por isso que ele é o melhor amigo do homem. Então, negócios à parte. Márcio, minha sugestão. Eu fiz aquela vez, o senhor me mandou um modelo de e-mail, eu fui lá no setor de protocolo do Ministério da Saúde e protocolei. Isso. Já fiz isso. É isso aí. Sabe? Desde dezembro. É isso aí. Aí você reitera. Passado 30 dias, reitera. Passado mais 30 dias, reitera de novo. Por que eu estou te falando isso? Primeiro, você não vai ser culpado pelo órgão de controle, por ninguém por omissão. Você não foi omisso. Demonstra que você é um gestor que acompanha o processo. Segundo, a empresa contratada, se ela quiser destratar com você está respaldado como gestor daquele instrumento. Então, a empresa pode destratar porque ela já não consegue mais manter o preço. Estou chutando, tá? Estou imaginando. Mas é isso mesmo. Então, mas você tem respaldo, porque você tem provas de que você formalizou a solicitação da liberação do recurso para pagar a empresa. Eu tive muito problema aqui também com emenda estadual. Eu tive que reformular tudinho por causa da alta do dólar. Pois é.
para arco cirúrgico, para um monte de coisa. Então, qual é a minha sugestão, pessoal? Uma vez o cronograma de desembolso vencido, não espere boa vontade dos ministérios, porque muitas vezes não depende só deles. Formaliza, seja por e-mail. Eu, particularmente, prefiro mandar ofício. Formaliza e vai reiterando até que aquilo aconteça. Você está respaldado como gestor. Mas, Márcio, vou dar um chute, tá? Essas liberações aí vão acontecer final de março, início de abril. Ok? É uma ideia que eu tenho aqui. Caso tudo corra bem. Isso, no melhor cenário. Melhor Céu de brigadeiro, final de março, início de abril. Agora, o Ministério paga quem chora mais. Sim. Então, meu brother, tem que ficar interagindo com o Ministério. Beleza? Beleza, obrigado, professor. Valeu, Márcio. Raimundo Nascimento. Professor Edécio, Raimundo aqui de Rio Branco, estado do Acre. E aí, doutor? Eu fiquei com dúvida em relação à vinculação da ação orçamentária, mas eu queria aproveitar aqui a pergunta do Márcio. Eu acredito que ele está falando de transferências especiais, né? Mas teve emendas de comissão também que está nesse bolo, né? Muitas. Sim, e aí qual é a sua pergunta? Tá. Minha pergunta. Asfalto, você falou que deverá fazer a vinculação orçamentária ao ministério que corresponda à ação. Isso. Essas emendas de transferência especial, elas são pagas geralmente pelo Ministério da Fazenda, né? Uhum. E anteriormente, a nossa Secretaria de Planejamento aqui sempre perguntava a ação orçamentária nossa aqui, doente, que correspondia a isso. Aí eu fiquei na dúvida, a gente vai fazer essa vinculação orçamentária realmente lá ao Ministério que corresponder a essa ação? Exatamente, Raimundo. Obrigado pela pergunta. Essa é uma mudança estruturante dentro das emendas especiais a partir de 2025, tá? 2025. Então, se você, supondo o estado do Acre é um estado que recebe emendas especiais centralizada. Vem para o governo central e ele descentraliza para as secretarias. Isso. O que ele vai ter que fazer agora, Raimundo? Ele vai ter que receber o plano de trabalho de vocês primeiro, para na hora dele cadastrar, dizer que quer receber a emenda especial, ele vincular o plano de trabalho de vocês a uma ação orçamentária do Ministério. Por quê? A partir de 2025, quem vai analisar o plano de trabalho das emendas especiais antes de liberar o dinheiro é cada ministério finalístico ao qual você indicou que aquele projeto está vinculado. Então, vou te dar uma ideia, um exemplo. Você é da Secretaria de Educação, né? Isso. Então, supondo que você mande lá para o Ranieri, você manda lá para o Alexandre Tostes lá, o seu plano de trabalho. Aí diz assim, Ranieri, o Tostes, meu plano de trabalho, acho que é a Aline, né? A Aline que cuida das Lidiane. Lidiane, ó, tá aqui meu plano de trabalho, e meu plano de trabalho ele está vinculado à ação orçamentária X do Ministério da Educação, ou do Fundo Nacional da Educação. A Lidiane, ao cadastrar no Transferigov, o seu plano de trabalho vai vincular a função e subfunção do MEC, ou lá do FNDE, e a ação orçamentária com a descrição que atende o seu plano de trabalho. Então, para quê? Para na hora que você submeter, que a Lidiane submeter ao FNDE, ao MEC, o MEC vai ter uma equipe que vai abrir todos os planos de trabalho e vão validar conforme a portaria 2 de 2025. A partir de 2025, esse é o fluxo. Obrigado, mestre. Valeu, Raimundo. Mais alguém, pessoal? Opa, projetos e convênios, Gov. Se identifique. Boa noite, gente. É Antoniele, da Prefeitura de Ouro Preto, Minas Gerais.
Ô, Antonelli, tudo bem? Tudo jóia. Eu queria tirar uma dúvida, que é o seguinte: algumas dessas emendas especiais que a gente utiliza aqui, a gente aplicou no fomento a um projeto aqui de governo, da prefeitura, que é o fomento às entidades, né? A gente transfere a partir da lei do Miroski, né? Da 13/19, a gente transfere as entidades, aí elas executam o objeto. A minha dúvida é a seguinte: no relatório de gestão, até mesmo para cadastrar o plano de trabalho, coloca lá o executor. E o executor só pode ser o município de Ouro Preto. Como a gente transfere esse recurso, como é que seria? A gente poderia continuar usando emenda para poder transferir? Como é que a gente procede? Antonielli, da União para o município é emenda especial, beleza? Da União para o município, é emenda especial. Do município para uma OSC é termo de fomento e colaboração. Então, quem é responsável pela prestação de contas é o município. Então, ele vai fazer um chamamento público, contrata aquelas OSCs, transfere o dinheiro para elas, elas executam a política pública, presta contas para o município, e de posse desses documentos, você faz o relatório de gestão, como já acontecia. Ok? Certo, ok. Nesse trâmite não mudou nada. Continua como era antes, tá? Tá certo. Mais alguém, pessoal? Bom, não temos mais perguntas.